Olá, eu sou a Beatriz Martinez e hoje eu vim trazer dicas e orientações sobre como jogar trilhas urbanas. O Trilhas Urbanas é um jogo de tabuleiro onde, no trajeto de casa até a escola, os jogadores criam desafios que podem acontecer na cidade, enquanto os outros jogadores precisam solucionar esses desafios. Entre as mecânicas do jogo, tem a narração de história, a votação, a argumentação e a resolução de problemas. Nós temos um objetivo individual, que é ser o primeiro a chegar à escola, solucionando desafios apresentados pelos outros jogadores. Mas tem também um objetivo que é coletivo, que é solucionar os dois grandes desafios da cidade de forma conjunta. E se esses grandes desafios não forem solucionados, ninguém vence o jogo. Se você é educador, trabalha com oficinas ou quer ajudar o seu filho a se aprofundar em cidadania e questões urbanas, fica atento, porque no final desse vídeo eu vou trazer 5 dicas para a mediação do jogo. Bora começar abrindo a caixa? Aqui tem o manual de instruções, um saquinho com 8 dados, 2 azuis e 6 roxos, 6 peões, 10 cartas de grandes desafios, 65 cartas de soluções, uma peça de tabuleiro, que é a saída, a casa, uma de chegada, que é a escola, e as 7 peças de tabuleiro de paisagem: o rio, o patrimônio histórico, o mar, a rua de comércio, a escadaria, a avenida e a praça. As cartas de soluções são divididas em 2 grandes tipos: as de urbanismo tático e as de políticas públicas. Você pode utilizar as cartas de urbanismo tático para trazer soluções que são mais práticas, mais rápidas. Essas vão ser as únicas cartas que vão poder ser usadas em pares, desde que elas estejam conectadas. Por exemplo, você pode usar uma carta de madeira e de tinta para criar uma placa de sinalização. As cartas de política pública são soluções mais estruturais, que trazem ações mais duradouras e que normalmente vão beneficiar mais pessoas. Mas olha, nenhuma carta é melhor do que a outra. Na verdade, é o poder de argumentação que vai contar muito na hora de convencer os outros jogadores sobre o que vai ser mais eficiente para o problema apresentado. A montagem do tabuleiro começa posicionando a peça de casa no início e a da escola no fim. Entre elas, você precisa colocar pelo menos 2 peças de paisagem. Escolha as peças de acordo com o território pelos quais você costuma passar ou onde você gostaria de solucionar os problemas urbanos. E aqui tem um detalhe bem divertido. As ilustrações permitem que o tabuleiro seja montado de diferentes formas. Você pode experimentar e fazer variações a cada partida. Aí uma dica: quanto maior o tabuleiro, mais tempo leva para chegar até a escola, ou seja, mais tempo o jogo vai durar. Por isso, avalie bem antes de começar a partida quantos tabuleiros você vai usar. Os 8 dados vão ficar dentro do saquinho, e cada jogador vai colocar o seu peão no início do tabuleiro, que é a casa. Antes de iniciar o jogo, é preciso sortear 2 cartas de grandes desafios e posicioná-las de forma que todos possam vê-las. Aqui nesse jogo, por exemplo, nós sorteamos as cartas Alguém Roubou a Natureza e Onde Estão as Crianças na Cidade. Agora, distribua 5 cartas de solução para cada jogador. A pilha com o restante das cartas tem que ficar próxima do tabuleiro e os jogadores podem sim ver as suas próprias cartas, mas devem mantê-las em segredo. O Trilhas Urbanas pode ter de 3 a 6 jogadores. Para partidas entre 3 jogadores, nós sugerimos algumas pequenas alterações. Aqui a gente vai simular uma partida entre 5 pessoas. Acompanhe as instruções, que no final falaremos um pouco mais sobre as mudanças para a partida entre 3 pessoas. Uma dica: se você está com uma turma muito grande, é possível jogar em duplas, e aí você pode aumentar o número de jogadores para até 12 pessoas. Bom, quem começa o jogo é sempre o jogador mais novo. A gente começa fazendo um draft, que é uma troca de cartas entre os participantes. Aí o jogador mais novo vai selecionar uma carta que ele tem nas mãos e vai passar para o jogador à sua esquerda. Normalmente é a solução que ele acha que não vai usar muito. Quem recebe a carta deve ficar com ela e compartilhar uma outra com o próximo jogador, até que todos tenham passado uma carta e recebido outra. A rodada começa, então, com a criação de um desafio, que vai ser elaborado a partir dos ícones que saírem nos dados. Para isso, o jogador pega o saquinho e vai tirando os dados, um por um, até que saiam os 2 azuis, que são obrigatórios. Caso eles saiam de primeira, tira mais um dado, porque é necessário no mínimo 3 dados para jogar. Se o jogador
já tiver o número mínimo de dados, mas quiser tirar mais dados, ele também pode. Só que quanto mais dados, mais difícil fica criar a história, porque ela vai ter mais elementos. Eu aqui tive que tirar 5 dados até saírem os 2 obrigatórios. E eu vou escolher contar uma história só com 5 dados mesmo. O jogador, então, lança os dados e, usando todos os ícones que saíram, cria uma história que será o desafio a ser solucionado na rodada. Cada ícone pode significar muitas coisas, então ativa aí a sua criatividade. Os dados que saíram aqui para mim foram multidão, olho, muro, parquinho e árvore. Lembre-se, ao contar uma história, você precisa prestar muita atenção no território em que seu peão está. A história precisa acontecer naquela parte da cidade específica. Aqui, por exemplo, nós estamos saindo de casa. Então, a gente vai contar a nossa história assim. Eu estava saindo de casa quando vi uma multidão discutindo do outro lado da rua. Fui lá, muito curiosa, espiar um pouquinho. E aí descobri que de manhã, bem cedinho, alguém decidiu derrubar as árvores e construir um muro ao redor do parquinho, que tem na esquina da minha casa. Aí essa multidão ficou indignada e quis impedir que as outras pessoas continuassem derrubando as árvores. E estavam ali discutindo o que queriam fazer nessa situação. Agora, os outros jogadores vão precisar olhar suas cartas de solução e encontrar uma possibilidade de agir nesse problema. Se você achar que uma das suas cartas resolve esse desafio, você abaixa ela. Os 2 primeiros jogadores que abaixarem as cartas vão duelar, argumentando sobre como a sua carta pode resolver melhor esse desafio. O primeiro jogador que abaixar a carta vai poder escolher quem é que vai começar essa argumentação. O jogador 1, por exemplo, pode argumentar que a sua carta, Formação de um Comitê das Crianças, é a solução ideal, porque vai envolver as crianças na busca de respostas e de soluções. E como o parquinho é delas, elas têm o direito de opinar. Já o jogador 2 pode defender a sua carta, que é redes sociais, porque o grupo pode postar vídeos e fazer abaixo-assinados para evitar que as árvores sejam trocadas por muros. Os outros jogadores, então, vão votar naquilo que eles acham que é a melhor solução. No nosso caso, o jogador 1, que tem a carta do Comitê das Crianças, recebeu 2 votos. E o jogador 2, que está usando as redes sociais, recebeu 3 votos. Mas todos acabaram concordando que a carta do jogador 1, que tem o Comitê das Crianças, resolve, além desse desafio, que foi apresentado com os dados, um outro grande desafio da cidade, que foi sorteado lá no início da partida, que é onde estão as crianças. E aí agora é a hora de contar quantas casas cada jogador vai avançar no tabuleiro. Cada voto equivale a 1 ponto e cada ponto uma casa que você vai avançando. Se a votação for unânime, o jogador recebe mais 1 ponto. Se todo mundo concordar que uma das cartas votadas resolve um grande desafio, esse jogador que argumentou em favor dela acaba ganhando 1 ponto a mais. Mas essa decisão ela precisa ser tomada em conjunto por todos os outros jogadores. Nesse exemplo, o jogador 1 recebeu 2 votos, mas ele resolveu também um grande desafio. Por isso, ele avança 3 casas. O jogador 2 recebeu 3 votos e avança também as 3 casas. Leve as cartas mostradas para debaixo do monte de soluções. Os jogadores que abaixaram essas cartas vão comprar uma nova. O próximo jogador é o jogador que está à esquerda de quem contou a história por último. Ele vai sortear os dados, contar uma nova história, e aí a dinâmica vai se repetir até que um dos jogadores chegue na escola. Nesse caso, ele vai ser o vencedor, porque ele vai ter resolvido mais problemas urbanos. Mas atenção! Lembra das cartas de grandes desafios que tiramos lá no início da partida? Se elas não forem solucionadas, o jogo termina sem nenhum vencedor. Para resolver cada carta de grande desafio, você vai precisar, ao longo da partida, ter aprovado pelo menos 3 cartas de solução de cores diferentes. Se você caiu em uma das casas amarelas, fica de olho porque elas têm superpoderes. Se você cair na casa com a flor, você pode trocar uma carta de solução que está na sua mão por uma outra do topo do monte. Se você cair na casa com a rachadura, você vai precisar tirar um novo grande desafio para a cidade, aumentando ainda mais a dificuldade para todos os jogadores. Por isso, muito cuidado ao posicionar as paisagens com essa casa no final do trajeto do tabuleiro, porque vocês podem não ter tempo suficiente para solucionar esse novo desafio.
A partida com 3 jogadores tem pequenas variações. Cada jogador vai ficar com 7 cartas ao invés de 5, e os 2 jogadores que não contaram a história sempre vão baixar as cartas para argumentar. O único voto é o de quem contou a história, por isso ele vale 2 pontos. E agora, aqui vão 5 dicas para quem for mediar o jogo Trilhas Urbanas em oficinas ou atividades educativas. Dica número 1. Escuta ativa. Fique muito atento aos desafios que forem criados. Muitas crianças trazem experiências vividas nas cidades ou histórias que ouviram e que de alguma forma as marcaram. Entender o porquê elas criaram esses desafios pode, em algum outro momento, apoiar um aprendizado mais profundo sobre temas do cotidiano delas. Dica 2. Sem medo de errar. Mostre que não existe história errada e que as crianças podem sim explorar a criatividade sem medo. Encoraje que elas tenham uma livre expressão e incentive que todo mundo responda com respeito às histórias e soluções que surgirem. Ensine pelo seu exemplo como contestar e argumentar de uma forma respeitosa. Dica número 3. Improvisação e flexibilidade. Auxilie as crianças a improvisar durante a narrativa. Estimule que elas usem símbolos de uma maneira livre e imaginativa, desapegando de interpretações que podem ser fixas. E não é preciso que elas tenham já a história completa antes de começar a contar essa história. A história também pode se desenrolar durante a própria contação e isso pode ser muito divertido. Dica número 4. Ideias além das cartas. Incentive os jogadores a extrapolar o texto da carta e a se colocar mais ativamente em defesa da sua solução, vestindo mesmo um personagem para defender a sua ideia. Adotar esse discurso que é quase teatral para convencer os outros jogadores pode ajudar muito. Dica 5. Aproveite o jogo. Evite tornar o jogo uma aula expositiva. Compartilhe os conhecimentos apenas em momentos oportunos. Por isso, adote um tom de curiosidade e troca, porque o mais importante mesmo é se divertir e aprender com o outro. Lembre-se de que, além de orientar, você, mediador, também pode aprender com as crianças, permitindo que essa jornada seja de descobertas mútuas. Ah, e aproveite o Manual do Educador, que você encontra no site da Pistache Editorial. Lá você vai encontrar dicas e informações e sugestões de temas que podem ser abordados a partir do Trilhas Urbanas. Com as questões levantadas pelas crianças, você vai encontrar informações e perspectivas novas para enriquecer esse aprendizado. Eu espero que vocês se divirtam e aprendam muito com o Trilhas Urbanas.